derrota do governo diante do parlamento é alguma coisa mais complicada do que pode parecer à primeira vista. À primeira vista, o que você tem é... Bem, o governo queria um novo imposto sobre transações financeiras e o Congresso, vendo que essas transações financeiras são feitas pelos ricos e não pelos pobres, protegeu os ricos e não deixou o decreto continuar a sua vida, cortou o decreto. Protegeu os ricos e inviabilizou, portanto, o projeto do governo de isentar a base da sociedade do imposto de renda. Quer dizer, o governo estava procurando a construção de uma classe média através do imposto. Cobra-se dos ricos, cobra-se menos dos pobres. Não é cobrar mais dos ricos. Na verdade, era cobrar dos ricos porque eles não pagavam nada diante do que foi proposto pelo IOF. Havia muita isenção tributária de situações onde só os ricos atuam. Por exemplo, uma delas que fica mais patente: cobrança de impostos para quem manda recursos para contas no exterior. Isso não é cobrado. Cobrado alguma coisa mínima. Então passaria a ser cobrado. Com a derrubada do decreto, volta-se a não cobrar nada. Então, um pouquinho que você cobra, estou dando um exemplo só, tem 10 ou 20 itens, mas um item só, que é a remessa de dinheiro para o exterior, se você põe uma taxação nessa remessa de dinheiros para o exterior, só aí você já consegue fazer um movimento de isenção, uma boa isenção na base de quem paga até 5 mil, quem recebe até 5 mil reais. Então é nesse sentido. Um outro exemplo, dólar, quem compra dólar, né? Então teria um imposto para o câmbio. Pobre, classe média não compra dólar. Não vai ficar fazendo viagens, não vai comprar dólar. Então aí também teria um impostozinho. Um impostozinho aqui permite você não cobrar impostos até quem ganha 5 mil e diminuir também os impostos de quem ganha até 7 mil. Vejam só, né? É uma vantagem para muitos de nós. Eu mesmo, que ganho 2 salários mínimos, já teria aí, né, uma isenção. Então veja que estava se tirando muito pouco para poder construir um país de classe média, para poder fazer com que a distância entre ricos e pobres diminua. Porque quando você faz a distância entre ricos e pobres diminuir, todo o aparato social funciona melhor. Deixa eu explicar para vocês. A distância entre ricos e pobres faz com que apareça uma classe média e esta classe média passa a usar os serviços públicos. A classe média passando a usar os serviços públicos, ou seja, se você tendo um serviço público que é de classe média, você tem mais gente para defender este patrimônio e você tem mais gente para defender
uma série de serviços que o Brasil pode ter. Então, veja, quando você tira a classe média da escola pública, ela piora. Por quê? Ah, porque entram os pobres e eles não sabem, eles não têm base para aprender? Não, não é isso. Isso é a primeira vista. O problema é que quando você tira a classe média da escola pública, você não tem mais ninguém para pressionar o Congresso no sentido do Congresso cuidar da escola pública. Ou seja, os pobres têm menos força política. Então, se a escola fica só deles, a escola fica abandonada por perder força política perante os seus representantes. E assim sucessivamente para tudo, o transporte, os hospitais, as estradas, os portos, tudo. Tirou a classe média, deixou os pobres não têm força política sozinhos. Eles são menos letrados, eles têm menos influência na imprensa, eles têm menos capacidade de organização, principalmente agora. Agora, quando você inclui a classe média, você liga o serviço a um grupo social que tem um trânsito na mídia, uma capacidade de articulação maior. Então aquela instituição fica bem cuidada. É por isso que sempre eu dizia para vocês, olha, cuidado com essa história de a escola pública é para o pobre. Não, cuidado com isso. Ah, o SUS é para o pobre. Cuidado com isso. Não endossem essa bandeira. O SUS é para todos, a escola pública é para todos, o hospital público é para todos, o transporte é para todos. A ideia é do para todos. Por quê? Porque o para todos diz o quê? Diz que vai ser a maioria da população. A maioria da população não pode ser pobre. A maioria da população tem que ser uma grande classe média. Senão não funciona. As instituições americanas, francesas ou alemãs funcionam porque elas não são jogadas pro gueto. Ah, aqui estão os pobres. Então isso aqui é para eles. Né? Não faça isso. Não se pode fazer isso. Esse é o problema, né? Não se pode fazer isso. Quando começa a fazer isso, é o fim da instituição. Ela perde capacidade de proteção, porque ela perde representatividade, e ela perde uma representatividade especial. A classe média é mais articulada com a mídia, mais articulada com o Congresso, ela tem mais trânsito. Inclusive, ela tem mais trânsito social, né? Ela frequenta o lugar do rico e do pobre ao mesmo tempo. Então ela é um conjunto de pessoas, né, mais representativo do Brasil. E se ela usa um serviço, ela tende a protegê-lo. Tirou a classe média, não tem mais jeito. Então não pode fazer gueto. Então o segredo é você ter uma grande classe média usando os serviços públicos. Os serviços públicos foram feitos. A gente fez uma grande rede de universidade, fez uma grande rede de escola pública, fez uma grande rede de hospitais ou de serviços médicos para a população, fez uma grande rede de estradas. De 1940 até hoje, nós construímos um país que mereceu a Constituição de 88, que tem um caráter liberal social, quase social-democrata. Então tem que acompanhar esta Constituição e este crescimento do aparato público, tendo uma grande classe média para cuidar disso tudo. Esse é o segredo da conversa toda. Agora, o Congresso tem uma outra visão. Qual a visão do Congresso? Uma delas é mesquinha. E a outra delas é doutrinária. Deixa eu explicar primeiro a mesquinha.
A mesquinha é o cálculo político. O Lula quer arrecadar, não é para construir classe média nenhuma, ele quer arrecadar porque ele quer ter dinheiro para gastar nas eleições do ano que vem e se eleger. E nós queremos dinheiro para fazer a mesma coisa. Queremos dinheiro das emendas. Tem que passar dinheiro das emendas para nós. Nós é que fazemos política, não o governo federal. Nós é que temos base eleitoral, temos que cuidar da nossa base eleitoral, não o governo federal. Então se torna um jogo de toma, não é mais de toma lá, dá cá. Acabou isso. Me dá o meu pedaço e fique sem nada. O toma lá, dá cá era outra política. A mesquinharia aumentou ainda mais. Agora não é toma lá, dá cá. Me dá tudo e eu não te dou nada. Essa é a conversa do Congresso. Eles resumiram a história do Brasil a eleição ou não eleição do Lula. E eles decidiram que vão fazer o governo morrer à míngua, não ter nada que fazer o ano que vem, parar tudo, parar todos os projetos, parar a educação, parar a saúde, parar tudo, de modo que o governo chegue na eleição de 2026 sem ter poder de fogo. Ou seja, faltou dinheiro na universidade, o governo federal vai cobrir? Não. Faltou dinheiro no Hospital Público do Rio de Janeiro, o governo federal vai cobrir? Não. Bolsa Família vai pagar? Não. Bolsa para estudante no exterior que está lá? Não. E a pesquisa tal? Acabou. Eles querem que o governo sofra isso e o Lula desapareça da política. Essa é a questão mesquinha. A outra questão doutrinária, ela já nem aparece mais. Os políticos estão tão cínicos que eles falam abertamente sobre a questão mesquinha e já nem mais falam sobre a questão doutrinária, embora a questão doutrinária esteja presente. E na base de fundo, é ela que movimenta de fato as coisas. Porque ela é que tem a ver com a estrutura do país. O que é a questão de base doutrinária? É que o projeto neoliberal, ou seja, o projeto não social-democrata, ele prevê que os serviços públicos para todos não precise de dinheiro estatal. Que o serviço público para todos possa ser público no sentido de que serve todos, mas no sentido de administração, ele deve ser privado. Então é a seguinte questão: para que hospital público? Vamos ter todos os hospitais privados e aí a gente faz um escalonamento. Não vamos desatender a população. Não, nós neoliberais, nós temos uma visão social, dizia o Paulo Guedes, né? Fazemos um escalonamento. Por exemplo, no mesmo hospital privado pode ter, né, uma sala para o pobre, uma sala para o rico, uma sala para o remediado. A gente faz um supermercado, afinal de contas não tem sabão em pó para diversas categorias sociais? Não tem. Você vai no mesmo mercado, você encontra o sabão em pó que lava e você encontra o sabão em pó que não lava e custa barato. O pobre compra o que não lava e custa barato. Você pode fazer uma cesta básica para o pobre com tudo aquilo que o rico tem, só que não funciona. esse é o detalhe, né? E eles querem fazer a mesma coisa com os serviços. Então vamos na escola, que beleza, escola para o pobre, vai ter sim, vai ter escola para o pobre sim, claro que vai ter, escola privada, como é, afinal de contas é hoje, um monte de gente pobre paga o estudo, paga. Eu estou estudando numa escola que ela é apostilada, só que o rico não vai na escola apostilada, tem gente que nem sabe mais disso. A escola apostilada, de tipo cursinho, se popularizou de tal forma que até a escola pública endossou esse modelo. Mas o rico não. O rico ele vai numa escola, os grandes colégios aqui em São Paulo, que usa a bibliografia do livro. Por isso que eles se destacam assustadoramente. Dá uma diferença, né? Sem contar os professores. Agora, né, por um trabalho imenso dos deputados do PSOL, está tentando se conseguir aí o afastamento do professor da rede pública para ele poder fazer mestrado, ele continuar com o salário e fazer mestrado.
Mas a escola do rico, do verdadeiramente rico, a escola de classe média alta em São Paulo, ela tem professores com mestrado e doutorado e ganham assim. Aí vem aquela escola particular onde o pobre fala, não, eu não estou na escola pública, né? Eu não estou na escola, estou na escola particular. Você vai ver uma escola apostilada. Aí, né? Não tem muita diferença da escola pública, tanto é que quando você vai fazer os exames, muitas escolas públicas superam as particulares. Você paga para não ter aquilo que se prometiam que você ia ter. Mas esse é o projeto, atender todos, porém, dentro de serviços privatizados. E aí a privatização se amplia a ponto de fazer com que as últimas instâncias não privatizadas no Brasil sejam privatizadas, de modo que a classe empresarial e a classe financeira possam também dominá-las. E não no sentido de ser proprietárias, mas no sentido de transformá-las em empresas capazes de entrar em pacotes, onde você compra ações delas junto com ações de outras, junto com outros papéis. O sonho é todo mundo estar na Bolsa. Tem várias universidades na Bolsa. Você não vê, por quê? Porque ela está na Bolsa com ações que estão junto com ações de motel, de qualquer coisa. Você compra aquele pacote e ganha um jurinho. Aliás, até mesmo a classe média baixa, às vezes é chamada no banco para dizer, olha, você tem um salarinho aí, tenta economizar, compra esse título, compra essa letra de câmbio aqui, compra isso aqui no banco. O banco virou um balcão de negócio para te vender coisa, para que, né, faça uma aplicação, um investimento. Caceta, mas não me sobra nada. Como é que eu vou fazer essa aplicação? Não, mas sobra sim. Olha como a gente deu crédito para você. Olha como você já pode gastar mais que o seu salário. Entendeu? Através do cartão. É infinitas as possibilidades suas. E assim cresceu Casa Bahia, assim cresceu todo esse nosso aparato. Então a ideia doutrinária que está por trás é a privatização e a financeirização dessas instituições que seriam privatizadas. Antigamente, até pouco tempo, ou quando algum economista fala, ele fala dessa maneira doutrinária. Um país com tudo privatizado funciona melhor, inclusive para o pobre. Agora o próprio deputado já nem faz mais esse discurso. Ele vai para o discurso mesquinho do tipo, de executivo quer dinheiro para se eleger, não vai ter. Mas não é dinheiro para se eleger, gente. Aí que entra a questão. Aí é que entra nós aqui no canal, que não temos nenhuma procuração para ficar defendendo o governo Lula, nada disso. Nós apenas queremos ser objetivos. E objetivamente, sem esta mudança na IOF que o Lula queria fazer, o Estado brasileiro vai parar. E não vai. E interessante é o seguinte, né? Ah, mas então privatiza. Mas o privatizar não é do dia para a noite. Mesmo que privatizar fosse a saída. Mesmo que privatizar fosse a saída, não é do dia para a noite. Você não faz um leilão de tudo que é público e entrega e funciona. As pessoas estão loucas para abocanhar o Correio, né? Vamos privatizar o Correio está dando prejuízo. Privatiza. Mas não é assim. Demora às vezes 10 anos para você terminar um leilão. Até porque quando você faz leilão não aparece ninguém para comprar. Às vezes o governo é obrigado a pegar uma caixa de pensão do Banco do Brasil ou da Petrobras para comprar, para dizer que privatizou porque fez o leilão e não apareceu ninguém. Então não é assim também que resolve. O que resolve é ter o orçamento contínuo. Quanto vamos gastar o ano que vem? Precisamos de quanto? Então vamos arrecadar tanto, através do quê? Da cobrança dos mais ricos. Não pesa em nada para os mais ricos. Então, portanto, gente, não é a questão doutrinária somente que está funcionando. Ela funciona sempre, desde quando o neoliberalismo vingou, ela está sempre funcionando, privatiza. Agora, a questão que está funcionando de fato no cotidiano e que fez o voto dos deputados para derrotar e mudar a IOF, né? Fazer com que caísse
a cobrança de impostos mais ricos, foi a mesquinhez mesmo. E aí, meu amigo, não adianta a base do governo fazer o que está fazendo. PSD, olha, a gente continua no governo, viu, Lula? Tá? A gente gosta de você, a gente continua no governo, mas a gente votou contra. Ô, seu filho de uma... O governo não vai funcionar, o Estado não vai funcionar, você não podia ter votado contra. Ah, mas a gente não... Você veja, cada deputado é livre, né? Até o PSB, do tal famoso, nossa, o menino que vai revolucionar o Brasil, João Campos. Como é que eles votaram? Votaram contra. E a Tabata Amaral, né, que é a primeira dama do partido, a mulher que tira fotografia com todo mundo, bastou estar em evidência, o diabo está em evidência, Tabata Amaral fotografa com o diabo, ela foi ausente, ela está fazendo vídeos dizendo que tem que cobrar dos mais ricos, mas ela foi ausente, ela não foi na votação, e assim tem vários. Este é o motivo fenomênico, a mesquinhez. Eles não têm mais, né? Aquele pudor de falar, somos neoliberais, então queremos privatizar, queremos outro caminho para o Brasil. Não, não. Eles não são mais social-democratas nem liberais, eles são apenas mesquinhos. É aquela situação que eu falei para vocês, né? De quando estoura uma revolução e aí há execuções, como é que você, né? Como é que depois, historicamente, você vai dizer, foi um crime, não devia executar? Caramba! Se o Brasil tivesse numa situação outra, por exemplo, uma situação típica do século XX, não é? Pré-revolucionária, onde pintavam revoluções, você vai impedir um maluco de querer executar um Hugo Motta? Duvido. Duvido que apareça alguém e fale, não, Hugo Motta não, ele merece beber o uísque dele na garrafa, que nada, o nego vai falar assim, não sei o que está acontecendo com o Hugo Motta, as forças revolucionárias pegaram, acho que executaram ele, nossa, que perda, né? Felizmente, nós não vivemos esse tempo, nós estamos numa disputa altamente civilizada entre social-democracia e neoliberalismo. Ela só não é civilizada porque uma parte do Congresso resolveu apelar não para mesquinhez mesmo. Mesquinhez. É interessante a gente notar que este Congresso, que não é diferente do Congresso que estava com o Bolsonaro, com o Bolsonaro ele fez uma atitude outra. O Bolsonaro não queria aumentar o Bolsa Família durante a sindemia, e o Congresso aumentou. Por quê? Porque era o governo Bolsonaro. Veja como funcionou a mesquinhez de maneira contrária. Vamos dar dinheiro para o Bolsonaro para ele governar, mesmo ele não querendo, porque ele é burro. Depois ele descobriu que era interessante. Né? Aí até hoje ele fala que ele aumentou o Bolsa Família. Ele não aumentou, foi o Congresso que aumentou. Agora é o contrário. Vamos tirar o dinheiro para secar o Lula e para tirar o Lula da política de uma vez por todas. Por quê? Porque nós queremos pessoas que tenham um sentimento interessante a favor do agro, do desmatamento, de tudo que é a desgraça desse país, que é um Caiado, um Tarcísio. Né? O Tarcísio, você vê no rosto qual é o projeto dele de Brasil. É esburacar o Brasil inteiro. Acho que vai esburacar o Brasil inteiro para deixar igual o rosto dele. Fazer crateras. Isso aí é o projeto desses caras, cara. E se você pegar a reunião do grupo Esferas de um mês atrás, você vai ler lá tudo isso daí que eu tô falando. Principalmente a ideia de que o governo não pode arrecadar mais. O governo tem que fazer o equilíbrio fiscal cortando gastos públicos. Por quê? Porque a máquina pública é gastadeira demais. Você vai no SUS, tem mais de 30, 40 médicos para atender. Por que tanto? Deixa só 10 médicos, não tá assim? Tá assim o serviço público. É isso, gente. Tá bem explicadinho, mas
Não adianta explicar e construir a narrativa desse tipo que eu construí, se você não tirar a bunda da cadeira e começar a fazer pressão em favor do governo e do Lula. O governo reagiu. Tem um monte de deputados falando, pondo vídeo. Repassa esses vídeos, conversa com o seu vizinho, escreva, faça vídeos, você também. Atue onde você estiver. Entre nesta campanha, que esta vale a pena e o Lula está certo nisso daí. E é agora, gente. É agora que nós voltamos a ter uma perspectiva de um embate de classes. É a única coisa que vai fazer o Congresso retroceder. Você pode falar, mas o governo vai judicializar a questão, vai jogar para o STF. Também o STF é político. Se não tiver pressão, eles também não resolvem. Faça a sua pressão. Você sabe como fazer. Porque quando você quer uma coisa, você sabe falar com o vizinho, falar com o padre, falar com o outro. Você sabe fazer. Comece. Daqui a pouco a gente volta.